raposinhas, pequenas distrações, grandes estragos. Não é pequenas empresas, grandes negócios, né? Raposinhas, pequenas distrações, grandes estragos. Porque tem coisas, e às vezes coisas pequenas e suaves, que tão facilmente tentam nos tirar dos trilhos, nos tirar do propósito. E trem fora de trilho não presta para nada. Existe um livro na Bíblia chamado Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, que ele foi escrito com alguns propósitos. Primeiro e óbvio, para manifestar o amor de Salomão pela Sulamita, que era a mulher amada dele. Mas também, esse livro teve inspiração de Deus, através do Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos entender o amor de Jesus em relação à sua igreja e o amor da igreja em relação a Jesus. E a noiva apresentada ali também é uma parábola para que possamos pensar como igreja, e diz assim em Cânticos 2,15: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Pensei em perguntar um pouco sobre isso para o Michael, mas eu lembrei que o Michael devia estar colhendo uva. Então eu resolvi perguntar para o pastor Osmar Lages, que ele é pós-doc, né, em agronomia, é um cara, uma sumidade no assunto, e ele estava me explicando algumas coisas em relação às raposas e às videiras. E essa videira citada aqui, uma parreira de uva que estava em floração. E a questão é a seguinte: as raposas são da mesma família lá dos cachorros, né, dos caninos, e elas, por serem onívoras, elas podem sim comer uvas se elas quiserem, mas esse não é o principal problema. Também, assim como os cachorros têm hábitos de escavar e poderiam sim dar numa raiz e atrapalhar a parreira de uva, mas esse não é o principal problema dela. Elas gostam de roer. E quando elas vão roendo a vide, elas vão cortando, como se fosse, não foi assim que o pastor Osmar me explicou, tá? Mas estou tentando traduzir do jeito mais fácil. Elas vão rompendo como se fossem os caninhos que levam os nutrientes da raiz até o caule, do caule até os cachos. Então, quando elas vão brincando de roer, e roendo ali na volta, elas vão não necessariamente matando a parreira, mas elas vão tirando a vitalidade e diminuindo a frutificação. Pegou? Pegou? Pensa ali na videira, né? Jesus, a igreja, nós. Porque o nosso frutificar é o quê? Nosso frutificar é o fruto do Espírito, bondade, mansidão, domínio. Porque isso remete ao quê? Ao nosso relacionamento com Jesus. Porque dom se recebe, fruto se gera. Dom vem de presente, fruto necessita de relacionamento. Mediante relacionamento existe transformação que gera o fruto, que é o fruto. Você está entendendo também? E uma vez que este fruto do Espírito está acontecendo, se manifestando em nós, ele vai redundar em outro tipo de fruto também, que são as vidas que vão sendo salvas, que vão sendo transformadas. Mas essas pequenas raposinhas, essas distrações, elas tiram a vitalidade da igreja, tiram a sua vitalidade e diminuem a frutificação. Está entendendo, querido? Tá bom? Está tranquilo? Amém. Então, o que são essas raposinhas? O que são as distrações que diminuem a velocidade e a intensidade da nossa transformação e atrapalham o nosso processo de ganhar vidas para Jesus também? O que são essas coisas que nos atrapalham? Vou citar algumas delas, não muitas, logo temos também a ceia, mas eu peço que você preste atenção e tire qualquer tipo de preconceito do seu coração. A gente vai devagarinho, e antes de me julgar, escute o que eu tenho para te dizer. Primeiro, palavras. A Bíblia diz em Efésios 4, 29, não saia de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça
Auschkel. A palavra ali traduzida por suja, em algumas versões por torto, ela é saprose, ela significa algo apodrecido, algo sem valor, algo sem valor. E nos dá aqui 4 filtros para a gente utilizar naquilo que nós vamos falar. Nossas palavras, elas precisam ser palavras que têm valor, palavras ricas, palavras que tenham qualidade. E a segunda coisa, palavras que edificam. O que nós falamos precisa construir alguma coisa, amém? Palavras que entram dentro de necessidades, que são respostas a necessidades. E palavras que transmitem graça, palavras que abençoam aqueles que escutam. O pastor está indo rápido demais. Acessa lá essa semana Missões Concórdia, o esboço inteiro, aí você lê devagarinho, amém? Vamos lá. Olha como Jesus é severo, como a Bíblia nos mostra a importância daquilo que nós falamos. Números, 1 Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Olha a severidade de Jesus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, olha que forte isso, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Meu irmão, no dia do juízo você precisará dar conta de tudo que você falou e fala. E diz que por suas palavras você será condenado ou absolvido. Pastor, mas não é pela graça que eu sou salvo? Efésios 2:8, claro que é pela graça, meu filho. Mas como é que a Bíblia diz que você é salvo? Se com a tua boca confessares, é uma palavra também. Ó. Pastor, e o mudo tem outro jeito de falar, fica tranquilo. Se com a tua boca confessar, meu irmão, até para receber, conforme o João 12, até para receber Jesus no teu coração, você fala. Então a Bíblia diz assim, não é certo que da mesma fonte saia bênção e maldição. As suas palavras têm que sempre acrescentar na vida dos outros. Pastor, e quando for uma exortação, se é de Deus mesmo, ela acrescenta também. Não é? As nossas palavras não vêm para destruição, elas vêm para a bênção na vida das pessoas. Elas só vêm para enfrentamento daquilo que é das trevas. A Bíblia diz que Jesus derrota o diabo nos últimos dias com a espada que sai de sua boca. Ele está falando o quê? Sua palavra. A sua palavra age dessa maneira. Amém? Então, como a gente pode fazer para mudar nossas palavras se a gente vai ter que dar conta de tudo que fala e não pode falar besteira mudando o coração? Porque a boca fala no que está cheio do coração. Esse é o próximo ponto, nós não chegamos lá ainda. Mas eu quero que você entenda que as suas palavras elas estão carregadas da autoridade do homem e da autoridade de Deus. Como assim? Da autoridade do homem, porque Deus deu a autoridade da terra ao homem, infelizmente ele perdeu. Mas também da autoridade de Deus, porque Jesus retomou a autoridade e entregou para a igreja. Veja bem que Mateus 18:18 diz, em verdade eu digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Nós, a igreja de Jesus, temos autoridade. Por isso, quando um ímpio fala bobagem é ruim. Quando um crente fala asneira é pior. Porque o ímpio não tem a autoridade que Jesus conquistou na cruz. Essa autoridade está sobre quem? A igreja. Por isso, é óbvio que para o Satanás é muito mais interessante um cristão falar bobagem do que um ímpio. Porque as suas palavras carregam essa porção de autoridade que Jesus deu à sua igreja. Você está entendendo isso? Está com medo? Você devia ficar feliz. Você tem uma bazuca na mão. Está entendendo? A questão é, para que você vai utilizar essa bazuca? De que maneira você vai utilizar isso? Outro dia meu filho estava falando em relação ao dedo, porque ele viu alguém fazer um sinal e tinha repetido. Então quando ele era criança, eu digo, filho, não mostra que é o dedo do mal. Aí ele cresceu e ele, outra hora, disse, pai, quase que eu usei o dedo do mal, mas daí eu não usei. E daí ele disse, mas pai, está errado. O que foi, filho? Ele disse, o dedo não é do mal, o dedo é meu.
E ele disse, é verdade, filho, o dedo é teu. Porque o problema não era o dedo não é do mal, o problema é o jeito que a pessoa usa o dedo. E assim são as tuas palavras. As suas palavras não são do demônio, mas você pode usar elas para o demônio. Ou você pode usar para Deus. Você tem na sua linguinha uma bazuca, meu irmão, uma metralhadora, que você pode usar para abençoar vidas, para enfrentar as trevas, ou você pode usar para alastrar as trevas. O que você vai fazer com essa sua linguinha? De que maneira você vai usar as suas palavras? Tiago capítulo 3 já explica, e também já preguei sobre isso aqui, que as nossas palavras são sementes para o nosso futuro, e que a maneira como nós usamos a língua, pode estudar Tiago 3 em casa, a maneira como usamos a língua, eu digo assim que tem gente que fala assim, o fulano vai para onde aponta o nariz, a verdade não é essa. Segundo Tiago 3, a verdade é fulano vai para onde aponta a língua. A língua é o leme. Estude em casa Tiago 3, vou te deixar esse tema de casa. Então, vamos lá. Se o teu ano de 2024 fosse ser determinado pelo que você falou hoje, que tipo de ano você teria? Se você fosse viver em 2024 de acordo com o que você falou na última semana, que tipo de ano você teria? Tem uns que estão loucos para dar glória a Deus e tem outros que estão, ai Jesus, ai aleluia. E as suas palavras são as sementes do amanhã, querido. Use palavras que abençoam. Use palavras cheias de fé, palavras positivas. Fale de acordo com a Bíblia. Fale de acordo com a Bíblia. Que essa seja a semente que você lança no chão. Números 14, 28 e 29. Olha que interessante. Olha a maneira como Deus relaciona-se com o povo de acordo com aquilo que o povo fala. Números 14, 28 e 29. Digo-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. O que está escrito? Vamos lá, tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Olha só, vamos todo mundo junto? Vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. E eles tinham falado o quê? Nós vamos morrer! Nem o Cid lá na área do gelo. Aí o que Deus disse? Tá bom. Vamos embora. Pegou? Eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês estão falando. Mas sabe o que engrossou mais o caldo para eles? É o seguinte. Deus já tinha falado que eles iam viver. A palavra de Deus era que eles iam viver. Mas quando eles escolheram falar segundo o próprio coração, eles abriram mão de viver de acordo com o coração de Deus. Porque se eles tivessem falado de acordo com o propósito de Deus, Deus disse que nós vamos conquistar Canaã. O que eles iam fazer? Conquistar Canaã. Porque a palavra deles estaria alinhada com a palavra de Deus. E é isso que gera o milagre. É quando a palavra do homem está alinhada com a palavra do céu. Não é... Quando eu digo que as suas palavras têm poder, não é meramente num sentido místico, mas é no sentido de você alinhar o que você fala com aquilo que o céu já disse. Está entendendo? Então, se eles tivessem alinhado o que Deus já tinha falado, que era, vocês vão viver, e simplesmente sido uma caixa ressoante da palavra de Deus e dito, nós vamos viver, eles teriam vivido. Mas eles escolheram olhar as circunstâncias ao redor, olhar os gigantes que a vida coloca ao nosso redor. Escolheram dar mais valor para os sentimentos humanos, que a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadoramente corrupto. Esse é o coração, esse é o sentimento, essa é a emoção do homem. Eles preferiram acreditar no que sentiam e não naquilo que Deus tinha dito. E sempre que você decide acreditar mais no que os seus sentidos humanos percebem do que naquilo que a Bíblia revela, você se divorcia do plano de Deus para a sua vida. Uau! Que coisa forte. E nesse desalinhamento foi que eles morreram no deserto. Misericórdia. Misericórdia. Eu pergunto para você, o que você tem falado em relação aos seus filhos?
O que você fala sobre os seus filhos está alinhado com o que Deus fala sobre os filhos dos cristãos? Ou com aquilo que você enxerga ou o teu coração sente? Ou o que os outros dizem? Alinhe o que você fala com os teus filhos com o que a Bíblia diz sobre os teus filhos. O que você tem falado sobre os teus negócios, sobre o teu carro, sobre os teus eletrodomésticos, sobre as tuas habilidades, sobre os teus estudos, sobre a sua vida? Porque tem gente que olha para si mesmo e fala coisas do tipo assim: aqui em casa tudo queima mesmo. Eu sei que você é um péssimo motorista. Não, onde eu boto a mão nada vai para frente. Tem gente que fala assim. Eu sou burro mesmo, nasci burro, não adianta tentar estudar. Não, nasci para ser pobre. E aí vai. Não, trair, sabe como é que é homem mesmo, né? A gente não quer, mas acontece. Isso são palavras saprós, são palavras inúteis, palavras sem valor, palavras que não passam nas peneiras. Palavras que você vai ter que dar conta no dia do juízo. Pastor, Deus o livre, então pede perdão agora. Aproveita que é ceia. Já antes da ceia, já te endireita com Deus. De Senhor, perdoa essa boquinha aqui. Santifica-se, a hora que bater esse suco na minha língua. Já limpa. Passa teu sangue nessa minha linguinha aqui, que a coisa está feia. Amém, irmão? Alinhe o que você vai falar. Alinhe com o propósito de Deus. A Bíblia nos diz, 2 Coríntios 5, 7, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Às vezes dá vontade de falar só pelo que os olhos enxergam. Mas eu te convido a viver pelo que está escrito. Amém? Segunda coisa, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções. Porque a boca fala, está cheio de coração. Então a gente está com um probleminha aqui, vamos consertar aqui e aqui, amém? Efésios, por exemplo, 4, 31 e 32 diz: longe de vocês toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. E muitas vezes a gente pensa malícia tão simplesmente como a questão de uma dupla conotação, a questão da sensualidade, quando aqui, se não me falha a memória, está sendo usado aqui, que se refere também a uma maneira maldosa de sempre olhar para tudo. A malícia é um dos grandes problemas, porque começamos a olhar para as outras pessoas, às vezes até aqui dentro da igreja, sempre esperando o mal dos outros. Sempre esperando o mal dos outros. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,16: a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Nós agora precisamos ir caminhando em aprender e olhar pela pessoa não pelo que ela é, mas pelo que Jesus fez. Isso vai nos facilitando o processo. Eu lembro, o pastor Odilon, ele disse que estava pregando e viu algumas pessoas fazendo um burburinho, uma conversa no meio, e na hora ele pensou mal deles, mas depois lembrou da pregação do pastor Eibe sobre isso, de não pensar segundo Cristo. E ele disse: não, deve ser alguma coisa importante. Quando ele terminou de pregar, ele ficou sabendo que era alguns alemães e um tradutor, então tudo que ele falava, o tradutor repetia em alemão. E eles estavam falando sobre convidar ele para pregar lá na Alemanha. E ele, se estivesse com malícia no começo, pensando mal deles, pensando o que esses caras estão atrapalhando o culto, né? Que infelizmente, o ser humano tem uma tendência de primeiro pensar o mal. E eu vejo dois viés principais disso. O primeiro é o conhecimento de si mesmo. Porque aquela pessoa que ela sempre pensa em tirar proveito dos outros, ela acha que os outros estão sempre pensando em tirar proveito dela. Aquela pessoa que acha que os outros sempre estão... Aquela pessoa que sempre cobra caro demais, ela acha que os outros sempre vão querer cobrar caro também. Aquela pessoa que faz de corpo mole, ela sempre vai achar que os outros também estão fazendo de corpo mole. É uma tendência. E o que mais? Passado. Porque às vezes nós transportamos para os outros figuras de pessoas com quem nós tivemos problemas no passado.
Então, às vezes, a pessoa teve problema com a mãe e ela não pode ver uma professora em sala de aula. Não pode ver a patroa. Às vezes ela teve problema com o pai, então ela não pode ver o pastor pregando no culto, ela não pode ver o patrão na empresa, o professor na sala de aula, porque ela transfere aquela culpa. E sabe como é que se chama tudo isso? Preconceito. Porque nós olhamos para a pessoa, uma baita mochila já nas costas, e nós nem sabemos se ela tem ou não tem. Agora, quando nós começamos a caminhar ao lado da pessoa, nós vemos o que Cristo está fazendo na vida dela. Amém? Amém. Terceira coisa, indo rapidinho nessa. Entretenimento. Eita, raposinha sem vergonha. Lembra da raposinha comendo a videira? Entretenimento é uma coisa que muitas vezes atrapalha os cristãos, atrapalha a igreja. E eu não sou contra entretenimento. O dedo não é do mal. Mas a maneira como você usá-lo pode ser. Queridos, para nós alinharmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós colocamos para dentro de nós através dos nossos sentidos. Através do que você vê, através do que você ouve, através do que você toca, cheira, come, sim, através de tudo isso. Tem uma frase que eu usei bastante no Cavando Fontes, que a gurizada ia para o Cavando Fontes e lá tinha acesso a cinema, coisa e tal, e eu dizia assim: coloque sua consciência no modo on. Coloque sua consciência no modo on. Porque às vezes as pessoas vão fazendo as coisas sem pensar nas coisas. Sabe quando você está morto de fome? Quem já passou por isso? Está louco de fome e você se depara e engole a comida e só depois você lembra que você estava comendo. Já passou por isso? Você vai lá e daí quando está terminando você lembra que está almoçando, né? Porque você estava com a consciência no off. Você fez aquilo por instinto. E às vezes as pessoas fazem isso no que olham, no que assistem, no que conversam. Elas só vão. Às vezes a TV está lá ligada e está passando coisas terríveis e você diz assim: tu viu o que está passando ali? Ah, nem estou olhando, só está ligado. Mas querendo ou não, está te influenciando. Nunca te aconteceu de começar a cantar uma música que você nem sabia que estava ouvindo? Mas de onde eu tirei essa música? Estava de música ambiente no mercado. E do nada veio na tua mente. Porque você está até onde você não percebe. Então, não é pode ou não pode. Tenho procurado dizer aqui. Pode ou não pode é coisa de criança. Filho maduro quer deixar o pai feliz. Então, se você é criança na fé, talvez você está na fase do pode ou não pode. Se é pecado, se não é pecado. Mas se você tem crescido na fé, você faz tudo pensando em deixar papai do céu feliz. Amém? E você quer agradar, aí você vai muito além do pode ou não pode. Você quer ver ele feliz. Ah, mas isso não é errado. Não, mas papai não vai ficar feliz. Tá pegando? Você quer agradar o coração dele. Isso é um filho maduro. 1 Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então vamos lá. Séries e filmes. Normalmente o pessoal usa filmes e séries, mas eu acho que hoje a galera olha mais série do que filme. Irmão, pode ser pecado ou não. Porque às vezes a pessoa vai ingerindo aquilo. Eu descobri que tem série que é produzida ali 7, 8, 10, 15 anos, sei lá quantos anos, tem 200 episódios. A pessoa vai ingerindo aquilo ali em doses homeopáticas, né? Pouquinho a pouquinho. E daqui a pouco, aquilo vai se acumulando no organismo dela. Eu lembro logo que a gente casou, eu e a Tássia, nós não tínhamos televisão, então às vezes nós olhávamos alguma coisa no Note. E aí tinha uma série que a gente gostava de assistir, e o cara contava, ele era um espião, né? Então ele contava muita mentira, para ninguém descobrir a identidade dele. E quando a gente se deu por conta, a gente estava tendo lutas, às vezes, nesse sentido. Não chegou a virar mentiroso, mas estava tendo tentação nessa área. E disse, mas por que a gente nunca teve problema com isso? E a gente se ligou que na série, a série era toda construída em cima de mentira. Olha só que interessante. Aí, de repente, tem série, meu irmão. Tem série que já está na cara, que é do capeta mesmo, né? Está na cara, você já sabe, você já percebe.
Mas tem outras que você vai se engajando com a história, porque filme e série geralmente é de torcer pelo bandido, não é? É verdade. É de torcer pelo bandido. Aí a galera fica torcendo pelo bandido e depois reclama que nas eleições ganha esse político meio estranho. Né? Vai se acostumando ao que é torcer por bandido. Vai se acostumando naquela coisa ali, vai se acostumando. Então, pastor, então eu não posso mais olhar série? Você tem que olhar com o modo on ativado. Com o modo on ativado. Tem séries e filmes que são uma porcaria, um lixo. Aí a galera depois diz, eu virei cristão, eu vou no culto, mas a minha vida não muda. Mas olha o que você está colocando para dentro. Olha o que você está colocando para dentro. Entende? Lixo. Coisas erradas. Sabe, tem muito filme que a gente vai lá e deixa no mudo. Aquele trecho que estão lá fazendo uma feitiçaria, a gente deixa no mudo. Espera passar. Ou estão numa cena inconveniente, aí a gente geralmente, eu tapo o olho da Tassi e ela tapa o meu olho. E o do Jô, pastor, ninguém tapa. O Jô já está dormindo, já está em outro lugar, já está, porque a gente cuida muito também nesse sentido. Os canais que você assiste. Às vezes a galera até tem canal pelo streaming agora, canal que você assiste. Eu lembro uma época que eu gostava muito de olhar um programa que dava domingo à noite, né? Então eu saía do culto, chegava em casa e ligava a TV. E chegou um ponto que eu me dei por conta que aquele programa estava passando tudo ao contrário do que eu tinha acabado de pregar. E às vezes me dava um nojo, uma raiva, que eu fiquei pensando, eu acabei de dizer para ir para cá e o programa disse para ir para lá. Aí você quer saber, não vou olhar essa porcaria. Porque, mas não dá nada. Faz a mesma coisa por 20 anos. Faz a mesma coisa por 20 anos, não dá nada? Repete, água mole, pedra dura tanto baixa. Então, pastor, então não posso olhar mais nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Convém? Você acha que convém? Eu não vou entrar na tua casa e ser juiz sobre a maneira como você usa a tua TV, o teu celular, o teu som. Mas eu quero desafiar você a ativar o modo on. Porque às vezes você vem num culto abençoado, você ouve a palavra de Deus e nada muda, porque não está mudando a sua alimentação. Você até está fazendo exercício, mas não está mudando a dieta. E academia não adianta para nada, eu vou lá e não adianta assim, panturra de X, refrigerante, pizza, e daí diz assim, academia não adianta para nada. Você está fazendo exercício, mas não mudou a alimentação. Aí a galera, eu estou indo no culto, eu estou indo na cela, eu fui no retiro, mas não muda nada. Sim, você continua se empanturrando de porcaria. Está entendendo? Ajuda, mas não resolve. Amém? Amém. Você vai ligar a TV, você vai ligar o... Cara, é impressionante. Tem um canal que eventualmente eu ligo, raramente assim. Quase sempre, quando eu ligo para olhar ali no horário do meio-dia, raramente eu faço isso, mas quando eu faço, geralmente eles estão falando um de 3 assuntos. Ou eles estão falando sobre alguma coisa assim, daquele jeito mais woke, assim, né? Aquela coisa mais progressista, ou eles estão falando de uma sexualidade pervertida, ou eles estão falando de feitiçaria. Acho que das últimas 10 vezes, 7 eles estavam tratando um desses temas. Eu digo, que porcaria de programa, não me acrescenta nada. Nada. Às vezes, liga lá, olha, 1 minuto e tem que desligar. É sempre aquela mesma ladainha, aquela mesma... E programas infantis? Você sabe o que o teu filho tem feito com o teu celular na hora do culto? Às vezes a gente faz, né? Às vezes a gente faz, está num lugar, está num discipulado, está numa célula, está numa loja, e dá o celular para o filho. Você sabe o que teu filho faz? Você olha o histórico para ver o que ele andou olhando? Você sabia que existem trechos satânicos colocados no meio de desenhos animados? Eles vão lá, acendem vela, fazem ritual, chamam o capeta. Você sabia que tem desenhos infantis com classificação livre? Sabia? Tem. Sabia que tem desenhos infantis, classificação livre, que tem ensinamentos de uma sexualidade errada para os seus filhos? Nem devia estar falando desse assunto para criança, né? Mas tudo bem. Entende? Tudo bem não, tudo mal. Tem
coisas que vão colocando na mentalidade da criança essa ideia mais progressista, essa ideia esquisitona, e vão colocando essa cultura estranha na cabeça, vão tirando os princípios que você traz ela aqui na GR Kids para ser ministrada, mas quando larga o celular na mão, tem tanta porcaria, tem jogos que tem tanta porcaria. Ah, mas não dá nada, é só um jogo. Até certa idade as crianças não sabem diferenciar o que é realidade do que é ficção. Ah, mas é só uma musiquinha que ele fica cantando. E o que contém essa musiquinha? Tem muitos desenhos que ensinam as crianças a enganar seus pais, a fazer artes. Muitos. E até desenhos educativos têm armadilhas. Pastor, eu não posso deixar meu filho olhar mais nada? Pode, querido. Mas alguém tem que supervisionar isso. Alguém tem que saber, alguém tem que entender. Alguém tem que se abaixar, olhar nos olhos da criança e conversar com ela sobre o que ela anda escutando na escola, o que ela anda vendo na escola, o que os coleguinhas fazem. Sentar e olhar nos olhos dela e dizer o que você tem assistido no celular. Pastor, você nunca errou nisso? Claro que eu já errei. Claro que eu já errei. Por isso que a minha primeira pergunta nessa visão que eu tive foi: está garantido? Claro que eu já errei. Mas nós temos que crescer nesse sentido. E o que você escuta? Meu irmão, o que tem de música falando de adultério não é brincadeira. Sei lá, eu acho que 60% no mínimo das músicas falam sobre traição. Né? Ou sobre querer ficar, pegar, essas coisas assim, com pessoas que não é o cônjuge. E falo disso. Então, será que esse tipo de coisa que ficar ouvindo, será que isso vai te fazer bem? Eu não estou falando aqui no sentido de pode ou não pode, tá entendendo? Eu estou falando de deixar o pai feliz. Que música boa é aquela música que Jesus pode sentar do lado e tu empresta um fone para ele e ele vai curtir contigo. Essa música é boa. Essa aí é boa. Agora, se você teria vergonha de colocar o fone no ouvido de Jesus, você teria vergonha? Se você teria vergonha de colocar no ouvido de Jesus, o que você escuta essa porcaria? Entendeu? Jesus ia botar o fonezinho contigo. Pensa, Jesus se manifesta fisicamente do teu lado quando você está curtindo o som, e aí você empresta o fone para ele e Jesus fica lá curtindo contigo. Isso é uma música boa. Porque a nossa vida é para a glória de Deus e a gente não está preocupado com pode ou não pode, a gente está preocupado que deixa papai feliz. Amém? Essa é a questão. Muitas músicas são sobre murmuração. Ficam reclamando da vida, reclamando. Muitas músicas são sobre embriaguez. Tomei, bebi, não sei das quantas, parará, nem sabia mais quem eu era, o que eu fiz. A Bíblia fala disso aí. Teve um cara na Bíblia que aconteceu isso aí. Foi ruim, deu ruim. Até rádio, sabe? Eu gosto de escutar algumas rádios de notícia quando eu estou andando de carro e tal. E às vezes os caras ficam com falando de um negócio que não coincide com o pensamento cristão, sabe? Aquela coisa bem progressista, aquela coisa, e ficam macetando aquilo o tempo todo e falando. E os ambientes que você frequenta? E as comidas que você come? Pastor, não posso fazer mais nada. Ai, meu Deus do céu, vou explicar quantas vezes. Não é sobre pode ou não pode, é sobre deixar o pai feliz. Lá onde você vai, dá para convidar Jesus para dar um rolê contigo lá? Pode? Ele vai curtir? Então vai. Pastor, e a comida? Nada a ver esse negócio de comida. Não estou falando sobre não comer, eu estou falando sobre você orar. Meu irmão, existe sim esse negócio de comida consagrada. Tanto para Deus como para o capeta. Santa Ceia. Ceia é comida consagrada a Jesus. E se você não tem Jesus no coração ainda, você não deve comer da ceia do Senhor. Pode fazer mal se você não tem Jesus no coração. Você está louco para matar um, não come? Mas da mesma forma existe comida consagrada a demônios. Você sabe que você anda comendo por aí? Coloque a consciência no modo on, meu irmão. Está lá no lugar, ora por esse X, ora por essa pizza, ora por esse estrogonofe, ora. Amém? Ora, consagra ao Senhor, cancela todo mal que possa haver, até compras de forma geral. Compras de forma geral. Chegou lá uma coisa nova na tua casa, ora. Você nem sabe quem fez, você nem sabe como fez.
Você nem sabe o que a pessoa estava fazendo naquele lugar, ora também. Quando a gente faz as compras maiores, assim, por mês, a gente coloca dentro do carro, a gente chega, quando está indo para casa, já ora dentro do carro, já ora dentro do carro pelas compras. Presentes, você sabia que tem gente que ela pega uma coisa, invoca a ação de demônios sobre aquele objeto e depois dá para a pessoa de presente? Você sabia que tem gente que faz isso? Quando você ganhar um presente, ora, meu irmão. Ora, consagra. Quando alguém do nada vem assim, despretensiosamente, diz assim, quer um pedaço aqui, ó, esse pensamento seja, ora, Senhor Jesus, consagra-te, cancela todo mal. Consciência no modo 1, sabendo que quando ele disse para a gente colocar armadura, ele não estava chamando a gente para o playground. Amém? O Pai vai ficar feliz. Filme bom é aquele filme que você pode convidar Jesus para sentar no sofá da sala para olhar contigo. Esse filme é bom. Ah não, mas eu ia ficar constrangido de Jesus assistir isso. Aí você não fica constrangido, não? Você está ligado o que significa cristão? É uma miniatura de Cristo. Então a ideia é que você tente se comportar como Cristo. O que é um discípulo de Jesus? É aquele que segue, aquele que imita, né? Então, se Jesus ia ficar constrangido do filme, por que você não fica constrangido ainda? Talvez você não está tão parecido com Jesus, né? O que Jesus assistiria? Eu não estou aqui, gente, pregando uma série de legalismo, que não pode isso, não pode aquilo. Eu não estou aqui querendo fazer você se colocar num mosteiro. Eu só estou pedindo para você, tenha consciência do que você anda fazendo. Tenha consciência do que você anda se alimentando. Como eu disse antes, aqui você está tipo numa academia, você está puxando ferro aqui no culto, né? Daí vai chegar em casa, vai se acabar no pratão de macarrão no meio. Entendeu? Amém. Você entendeu, né? Figuradamente. Ai. Porque a questão não é só inserir, a pessoa se converteu, ela insere um monte de coisa, insere oração, insere Bíblia, insere culto. Tem a ver também com tirar, porque tem coisa que você tem que tirar. Tem certas coisas que tem que tirar. Isso vai trazer benefício para você, amém? Você não é lixo. Você não é uma lata de lixo para colocar lixo para dentro de você. Tem uma parte aqui que eu vou deixar para você ler lá no site. Vou pular essa parte aqui que eu acho que você pode ler lá depois. Deus nos chamou para transformar a mente. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Para que possais experimentar, comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que essa mesma raiz que foi usada para transformar a mente é a mesma raiz usada para descrever quando Jesus foi transfigurado e apareceu em forma divina perante Pedro, Tiago e João. Porque a ideia não é simplesmente que você renove a mente e se torne um ser humano melhor, mas que você renove a mente e passe a ter a mente de Cristo, a mente do céu. Não é uma mente humana melhor, é uma mente divina. Não é uma mente simplesmente mudada, é uma mente transfigurada, digamos assim, que reflete os pensamentos de Jesus. Meu Deus. E aí, meu irmão? Quais raposinhas têm distraído você? Quais raposinhas estão lá comendo o seu caule e estão fazendo a videira em floração perder flores e produzir menos frutos? Você não está morto na fé, mas quem sabe as suas folhas já não estão mais tão verdinhas como poderiam. Você não está totalmente sem frutificar, mas talvez está produzindo menos cachinhos de uva do que deveriam estar produzindo. Estamos aí na época de colheitas de uvas em Caxias do Sul. E você? O que tem a apresentar ao viticultor? E a sua vida? Que frutos tem para apresentar ao Senhor dessa videira? Como é que está essa consciência? Está no modo on ou está no modo off? Nós queremos orar por transformação na sua vida. E, inclusive, se você andou fazendo muita coisa no modo off, escutando o que não devia, olhando o que não devia, por anos,
Nós queremos orar para cancelar essas maldições sobre a sua vida. Convido você a fechar os teus olhos. Hoje é o nosso culto de ceia. Jesus deseja muito perdoar você. Talvez hoje você, pensando, chegou à conclusão de que a sua língua estava sendo usada para o mal. Que a sua língua estava sendo usada para proferir maldições. Talvez você percebeu que você não quer um 2024 igual que você vem falando até agora. Eu te convido a começar a pedir perdão para Jesus. Para que você não fique sonolento, se você pudesse colocar de pé. Que você nesse momento começasse a pedir perdão e dizer: Jesus, meu Deus, o que eu tenho falado? O que eu tenho dito do meu marido, da minha mulher, do meu filho? O que eu tenho falado? Meu Deus do céu! Tem muita gente que fica olhando para os filhos dizendo assim: mas vai se matar ainda esse guri. Olha o que você está falando, meu irmão. Isso é pecado falar desse jeito, pede perdão. Tem gente que olha para o marido e diz assim: não sei se me traiu, mas se não me traiu uma hora ou outra. Está amarrado em nome de Jesus. Isso é uma palavra inútil, sem valor, né? Safrosa. Ou pior, ficar falando dos outros ainda. Começa a pedir perdão por tudo que você tem falado até aqui. Começa a pedir perdão pelas palavras inúteis, pelas palavras de maldição, pelas palavras de desgraça. Porque a tua palavra, a Bíblia diz que ela tem que transmitir graça aos que ouvem. Então ela não pode ser uma palavra de desgraça. Talvez hoje você percebeu que você tem usado tão mal a sua boca dentro de casa. Tão mal dentro do serviço. Você quer dizer: Senhor, eu quero cancelar essa semeadura que eu venho fazendo, Senhor. Eu quero cancelar, me perdoa, Jesus. Lava com o teu sangue, Jesus. Eu não quero colher o fruto dessas palavras que eu tenho dito. Vai, te rasga diante dele, te rasga diante dele. Pede perdão, te arrepende, chora diante dele. Ou você quer cancelar a palavra que os outros lançaram em você. De repente teu pai, tua mãe, alguém disse que você não ia prestar, que você não ia dar certo. Eu cancelo essas palavras e eu me alinho com as palavras de meu Pai do céu agora. Que dizem que eu vou viver, que eu vou avançar. O que você anda escutando? Mas não é tão ruim assim. É que às vezes o que não é tão ruim assim ao longo de anos está interferindo em quem você é. Mas não é tão ruim assim. Então faz o seguinte: pega o fonezinho agora e coloca no ouvido de Jesus. Vamos ver se ele curte. Ele não está curtindo? Então pede perdão. Pede perdão. Diga: Senhor, perdão, eu estava ouvindo isso. Meu Deus do céu, o que eu estava escutando? E o filmezinho, programa de TV, de rádio. Senhor, me perdoa, Jesus. Meu Deus, o Senhor jamais ia sentar no sofá para assistir esse negócio. Me perdoa, Jesus. E os teus filhos? Talvez se hoje você se deu por conta que você não está supervisionando de forma adequada. Senhor, me perdoa, como eu tenho sido irresponsável. Eu não sei o que meus filhos assistem. Perdão, Jesus. Você está na academia de Jesus, mas precisa mudar a sua dieta. Boca fala do que está cheio do coração. E sabe como você enche o teu coração? Você enche pelo que você vê, pelo que você lê, pelo que você escuta, pelo que você assiste. Os teus sentidos enchem o teu coração. E a tua boca fala do que está no teu coração.
Você projeta o teu futuro através do que você fala. Você fala o que está no coração. E está no coração aquilo que primeiro entrou pelos teus olhos, pelos teus ouvidos. É um ciclo. É um ciclo. Está na hora de alimentar o seu coração com coisas boas. Boas músicas, bons filmes. Está na hora de alimentar, para que a sua boca possa semear um futuro melhor para você. Para que você não faça como aqueles homens que escolheram falar segundo o próprio coração, mas que você faça como Josué e Caleb, que escolheram falar segundo o coração de Deus. Porque quando você fala segundo o seu coração, você abre mão de viver o plano de Deus. Mas quando você fala segundo o coração de Deus, você está abrindo as portas para que o sobrenatural se manifeste na sua vida. O povo disse, nós vamos morrer, e morreram. Josué e Caleb disse, eia, subamos e conquistemos a terra, porque é certo que venceremos. Amém. Era isso que Deus tinha dito. E Deus cumpriu a sua palavra em Josué e Caleb. Porque as palavras dele estavam alinhadas com as palavras de Deus. Pastor, mas o que diz a palavra de Deus? Vai ler, meu amigo. E alinha a tua língua com a palavra de Deus. Enquanto você está pedindo perdão a Deus por isso, eu quero relembrar você que uma época que Jesus está mais interessado em te perdoar do que você mesmo em ser perdoado. Jesus está mais interessado em transformar a sua vida do que você mesmo em ser transformado. Naquela noite em que Jesus ele seria traído, ele tomou daquele pão, ele deu aos seus discípulos, ele disse, esse é o meu corpo dado por vós. E quando Jesus estava tomando aquele pão e ministrando, ele estava falando através de nós que somos a igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O corpo que Jesus tinha na terra subiu ao céu, mas ele deixou esse corpo chamado igreja. Os teus braços são os braços de Cristo. E é isso que lembramos nesse pão. De forma semelhante, ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos, e ele disse, esse é o meu sangue dado por vocês, bebei dele todos. Este é o cálice da nova aliança. Quando ele fez isso, ele fazia alusão ao sangue dele que seria derramado na cruz, mostrando que nenhum de nós pode alcançar o perdão sozinhos, mostrando que o perdão é um presente que ele pode dar para a gente. Para você ter esse pão e este cálice, este corpo e este sangue, você precisa começar a exercitar o que acabamos de falar. Abrir a boca e dizer perdão, perdão, perdão. Se você não entregou a vida para Jesus ainda, abrir a boca e dizendo, Jesus, eu entrego minha vida para Ti. Se você ainda não recebeu Ele como teu Senhor e Salvador, dizendo, eu te recebo como Senhor e Salvador. Vá usando, querido.